tentando prosseguir com a história. No segundo vídeo eu havia mostrado no finalzinho o tal de eletroímã. Eu encontrei um desenho bem tosco, num livro ou numa revista, não me lembro exatamente, na biblioteca da minha escola, né? Era um prego bobinado com fio e quando se conectava a uma bateria ele adquiria a propriedade de atrair objetos ferrosos, né? Grudava um prego, atraía prego, lata, qualquer material que fosse ferroso, ele atraía, né? Material ferroso. Então, ali mostrava ele atraindo um prego, eu resolvi fazer. Consegui o prego, para mim era fácil na época. E depois na sucata eu consegui o fio esmaltado, né? Que era o indicado no livro. Não tinham detalhes, era tudo muito tosco. A quantidade de voltas de fio eu nem me lembro na época. Eu vim para casa com o desenho na cabeça, com a ideia de fazer. Então eu consegui um pedaço de fio esmaltado, só que bem mais curto do que esse, né? E eu consegui dar no máximo umas 80 voltas de fio, com fio mais grosso. Hoje eu sei que isso aí causava a descarga da bateria. No caso, uma pilha, na época, era de sucata, bem gasta, com menos da metade da carga, descarregava rápido. Mas eu conseguia fazer algumas experiências antes. Então eu enrolei o fio no prego, né? Mais ou menos assim. E com a mão eu conectava na pilha. E aí aproximava de um outro prego e grudava. Quando eu soltava aqui o fio da pilha, desgrudava. Conectava de novo, levava no prego, grudava. Soltava, largava. Ou na chapinha. Aqui, chapinha de lata. Soltava, grudava. E eu fui fazendo, fui brincando, testando. E assim a pilha descarregava rapidamente porque o fio era muito grosso. Esse aqui, por exemplo, eu enrolei 150 voltas de fio aqui. Só que fininho. O ideal é umas 200, 300 voltas, pelo menos, né? Para não gastar tão rápido a pilha. E também com a tesoura da mãe eu conseguia cortar as latinhas, né? Ó. Aí eu poderia fazer uma tirinha de lata, que é bem flexível. E com um prego desse cravado na madeira eu poderia atrair a latinha e tentar fazer uma coisa que eu vi num desenho também, bem tosco também. Um telégrafo dos primeiros tempos, né? Quando se tentava utilizar a eletricidade para comunicação. O sistema Morse, né, o telégrafo Morse foi o mais simples e eficiente de todos. Aí eu vi um desenho bem tosco num desses livros também. Vou mostrar agora, tentar mostrar. Eu tentei fazer igual, mostrar no papel. Ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Madeira. Aqui um contato com chapinha. Aqui uma outra chapinha em cima, o prego com o fio enrolado e a bateria aqui embaixo. Aqui seria mais ou menos uma campainha. O contato da bateria vai encostado na chapinha aqui. A chapinha está ligada num dos lados do eletroímã. Então quando a chapinha é atraída, desliga daqui, ó, que está só encostado. Quando desliga, ela volta. Encostando, ligou de novo, ela é atraída novamente. E assim ela fica, de um lado para o outro. E acaba produzindo uma vibração. Até recentemente, os carros um pouco mais antigos, né, ainda utilizam um sistema parecido com esse, que é chamado de platinado, né? Foi apelidado de platinado, que na verdade é o vibrador, que transforma a corrente contínua da bateria, né, em pulsos de corrente alternada ou variável, né? Era o sistema antigo, quando se tinha só a corrente contínua, fontes como baterias, né? Então, para gerar uma corrente pulsante ou variável, né, era necessário utilizar um mecanismo desse. Não existiam transistores, né? Então o sistema era esse. Telégrafo bem simples e uma campainha. O telégrafo eu consegui fazer porque não exigia muita força para a bateria para atrair uma chapinha mais fina, né? Então já a campainha exigia um pouquinho mais de força, porque o contato aqui era muito difícil, que era latinha com latinha, e a latinha, o aço ele oxida
forma mau contato e aumenta a resistência elétrica, passa menos corrente, fica mais difícil. Então vou mostrar o primeiro telégrafo que eu fiz. Aqui, ó. No lugar da pilha, eu botei aqui uma bateria de celular. Fácil de conseguir. Então aqui eu fecho o circuito no eletroímã. Ó. Bateria ligada no eletroímã. E aqui o interruptorzinho. Vamos ver aqui. Ó. Um telégrafo. Com isso, com duas pilhas dessas em série, que eu tinha que prender com uma borracha, né? Eu não tinha nenhum suporte de pilha. E elas já estavam gastas, né? Com menos da metade da carga. Mas eu conseguia, com um fio relativamente grosso, transmitir aí uns 5 metros, 6, às vezes até 10 metros. E brincar com isso. Né? E eu tentei fazer a campainha também. Eu vou tentar imitar a campainha aqui, só que com esse tipo de chapinha aqui de aço fica mais difícil. É só encostar o contato aqui, ó. Um dos terminais do eletroímã tá conectado na chapinha. Então eu fecho o circuito pela chapinha, encostando aqui. Tá? Deixa eu ligar lá. Fechando aqui, encostando aqui. Ó. Mas em seguida oxidava os contatos e a vibração ficava muito fraquinha, gastava mais rápido as pilhas. Né? Porque o contato aqui, ó, no aço, como eu falei, ó, ele fica todo oxidado. Dura muito pouco. Então eu aperfeiçoei, eu resolvi utilizar um pedaço de fio de cobre aqui, prendia aqui, e aí eu melhorava o contato. Então eu consegui aos pouquinhos ir aperfeiçoando a campainha. O telégrafo sempre funcionava facilmente. Eu vou mostrar até onde eu consegui fazer, aperfeiçoar ele, mostrar o próximo aqui. Ó. Quando eu cheguei a esse ponto aqui, eu já tinha 15 anos, já não me interessava mais. Cada vez que eu fazia, eu acrescentava, aperfeiçoava um pouco, né? Podendo utilizar a tesoura para cortar as chapinhas de lata, né? Ficava fácil. Quando eu não queria fazer furação, eu fazia um rasgo assim, ó, para fixação. Ó. Deixa eu mostrar outro aqui. Que aí não precisa fazer furação, né? Faz um rasgo e pode fixar. O parafuso vem aqui no rasgo, ó, e fixa. Pode utilizar só a tesoura. Quando eu perfurava, era com prego. Aqui, ó, a chapinha de uma pilha. Eu retirava aquele aço da pilha também e aproveitava. Furado com prego. Né? Mas esse tipo de corte aqui é bem melhor, bem mais eficiente. Faz só com a tesoura. Um rasgo e fixa. Bom, então com tudo isso eu consegui fazer o telégrafo mais aperfeiçoado. Como todo ímã tem dois polos, né? O eletroímã não é diferente. Ó, ali no primeiro telégrafo está se aproveitando um lado só. Se aproveitar os dois lados, multiplica a força. Só que aí teria que dobrar o prego. Então com um alicate, eu tinha um alicate do meu pai. Esse aqui é o meu antigo, né? Mas o do meu pai era parecido com esse. Já estava todo detonado, né? Então com esse alicate era possível prendendo com um martelo, né? Aqui no martelo, um lado do prego prendia aqui no martelo. E com o alicate aqui dobrava. Aí depois batia na pedra até formar um U. Aí retirava a ponta aqui. Com uma lâmina de serra. Meu tio tinha uma oficina e as lâminas gastas eram jogadas fora. Então com a lâmina de serra mesmo gasto eu conseguia cortar a pontinha e numa laje eu alisava. Aí com dificuldade eu fiz
um prego em formato de U, ideal para fazer um eletroímã utilizando os dois polos. Com isso eu consegui uma força bem maior. Aqui tem uma versão dele fixada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui. Eu utilizava uma chapinha de fenolite, daquelas de circuito impresso, né? De sucata, ou então um pedacinho de plástico grosso, né? Fazia um furo no centro e fixava aqui embaixo o eletroímã em forma de U. Então eu consegui uma força bem maior. Aí a campainha funcionava bem. Aqui o contato da campainha, aqui um fio de cobre esmagado para formar o contato. E eu botei uma bateria de celular para substituir as pilhas. Eu teria que utilizar duas pilhas, né? Então eu botei dois contatos aqui também, um para o telégrafo, ó, e o outro para a campainha. Deixa eu mostrar de perto. Campainha, telégrafo, campainha. Então, com a campainha podia se chamar e mandava mensagem com o telégrafo. Encerrou, toca a campainha. Com isso aqui e duas pilhas com boa carga, eu podia transmitir a mais de 10 metros. Né? Podia brincar bastante. De uma peça a outra da casa, 2, 3 peças, uns 10 metros de distância, no máximo, foi que eu consegui fio suficiente para fazer essas brincadeiras. Então, esse ponto aqui foi o máximo que eu cheguei. Já com 15 anos já não me interessava mais. Mas eu resolvi montar, né, para ver se eu conseguia fazer funcionar, né, novamente. E ficou bem parecido com o da época, né. A única diferença é que eu utilizava uma tira aqui, ó. Uma tira de lata. Em vez da lata inteira, assim, era uma tira. E o contato aqui eu fazia com um fio inteiro, sem esmagar. Aqui eu esmaguei o fio para fazer uma tirinha, né. Eu utilizava o fio inteiro e dobrava o contato assim para fazer o contato com o fio esticado aqui. E o ímã, como eu falei, em U, formato de U, né? Aqui 3 fios, 2 deles é para o telégrafo e um comum que é para acionar a campainha. É um telégrafo com fio dos primeiros tempos, né? Bem simplificado. Cada vez que eu fazia eu tentava simplificar ao máximo. Aperfeiçoar, porém simplificar, né? Para não ficar muito difícil de fazer. A madeirinha também era difícil de conseguir, de cortar. Tudo era com dificuldade, os parafusos. Na maioria das vezes tinha que utilizar prego no lugar do parafuso, né? Hoje em dia tudo isso é fácil de conseguir. Nunca na minha vida, até hoje eu não utilizo tutoriais. Eu nunca segui tutoriais. Naquela época nem se sabia do que se tratava. Eu fui saber o que era tutorial com uns 30 anos de idade. Para mim era bobagem, não tinha utilidade nenhuma. Porque eu sempre me interessei por esses assuntos e sempre fui de praticar. Ciência é aquilo que você entende, não aquilo que o outro diz para você e você acredita. Ciência não é crença. Se o mestre disse e a pessoa entendeu, o aluno entendeu, o que o aluno entendeu é que é ciência para ele, né? Se o aluno entendeu uma pequena parte, aquela pequena parte é ciência para ele. O que o mestre entende é ciência para o mestre. Ciência é só aquilo que se sabe, que se está ciente. Portanto, se a gente entender um processo, a nossa ciência é aquele limite, né? Então eu procurava fazer na prática e tentar entender os detalhes. No próximo vídeo eu vou tentar mostrar as minhas primeiras experiências, que foi antes do eletroímã, antes de conhecer o eletroímã, eu já conhecia os efeitos da eletricidade estática, né? Do atrito, atrair pequenos pedacinhos de papéis, né? Foi aí que começou a história da eletricidade. É só procurar o histórico da eletricidade. Os registros que se tem é do século 7 a.C., né? Um tal de Tales de Mileto, né? Que registrou isso, que uma resina vegetal, tal de âmbar, de uma árvore da região, né? Da Grécia, ele, quando atritado, né, quando esfregado com a mão, ele liberava um aroma, né? E ao mesmo tempo adquiria a propriedade de atrair pequenos objetos, né? Penas, pedacinhos de folhas, objetos leves, né?
E como o âmbar, o nome em grego é electron, né? Um investigador, séculos, muitos séculos depois, bem depois de Cristo, né? Porque isso, o registro foi antes de Cristo, no século 7 antes de Cristo. Então, muito depois de Cristo, um desses investigadores resolveu botar o nome dessa propriedade dos objetos de serem atritados, de atrair pequenos objetos, de eletricidade, que é a propriedade do âmbar, que era chamado de elétron, né? Em grego. Então ele resolveu chamar de eletricidade, denominou eletricidade. E descobriu que vários outros objetos atritados poderiam atrair objetos leves, né? É só procurar na história da eletricidade que se vê. Então eu vou tentar no próximo vídeo mostrar a minha experiência anterior ao eletroímã, a campainha, o telégrafo, né? Que é a eletricidade estática. Até o próximo vídeo. Eu vou tentar resumir ao máximo os vídeos, né? Até lá então, pessoal.